Alô, pessoal. Ainda dentro da parte de cálculo diferencial, vamos falar sobre derivada da função inversa. A gente não abordou ainda esse tema, mas ele tem uma certa importância em termos de aplicação da própria derivada de uma função y de x. Quando eu descubro que y de x é inversível, certo? E eu calculo daí a derivada de y, que às vezes é mais complicada achar a derivada, né? Através da derivada da inversa, que é x de y. Então, seja y de x uma função inversível, ela tem uma inversa, que é derivável, essa função y é derivável no ponto x. Onde a derivada também no ponto x é diferente de zero. Então, a função inversa representada por x de y é derivável e temos a seguinte equivalência aqui, ó. X pode ser colocada em termos de y, de x em função de y, né? Se somente se a derivada x' de y é igual a 1 sobre y' de x, certo? Então isso aqui é uma equivalência. A partir do momento que eu sei que y é inversível, que é derivável, que a derivada aqui embaixo não se anula, né? Certo? Ali, ó, diferente de zero, né? Eu posso fazer essa igualdade aqui, né? Aqui valer como essa igualdade aqui. Então, falar nisso aqui, que x é função de y, é a mesma coisa de dizer que eu posso encontrar a derivada de x em relação a y através da derivada de y em relação a x. Então, vejamos. Y' é claro que é o limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende para zero, certo? Esse é o conceito de derivada da função y no ponto x qualquer. Agora, como y é contínua, por que eu digo que y é contínua? Porque toda função y que é derivável, automaticamente ela é contínua, tá? E vamos lembrar que nem toda função contínua é derivada. A função módulo, por exemplo, módulo de x, ela é contínua no ponto zero, mas não é derivável no ponto zero, tá? Então, como y é contínua, por ser derivável, né? Resulta que ΔX tende para zero, ou seja, um x tendendo para um x0, é equivalente também dizer, ou também vale, que y, que é f de x, tende para f de x0, ou seja, ΔY tende para zero. Então, sempre que ΔX tende para zero, ΔY também tende para zero. Isso aqui é muito importante, mas vale se y é contínua. Então, tendo em vista que isso aqui é verdade, né? ΔX tende para zero, também automaticamente o ΔY tende para zero, tá? A gente pode dizer o seguinte, que x' de y é igual a limite de ΔX sobre ΔY quando ΔX tende para zero. Por quê? Porque quando ΔX tende para zero, o ΔY tende para zero. Então, eu posso colocar o numerador aqui e o denominador aqui, tá certo? Então, o que que acontece isso aí? Isso aqui é o limite de, quando ΔX tende para zero, de 1 sobre ΔY sobre ΔX. Porque escrever ΔX sobre ΔY é escrever 1 sobre ΔY sobre ΔX. 1 sobre isso aqui é igual a isso que está aqui, tá certo? Então, aqui é uma igualdade, tá? Verdadeira, porque 1 sobre o inverso sobre uma fração é o inverso da fração. Então, esse limite aqui é igual ao limite de 1, que é 1, dividido pelo limite de ΔY, ΔX, quando ΔX tende para zero. Mas isso que está aqui embaixo é y' de x. Então, a derivada de x em relação a y é 1 sobre a derivada de y em relação a x.